Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Bem, Bel, no mês do orgulho LGBTQI+, nós vamos ter a honra de receber nesse programa uma mulher mais do que inspiradora. Giovana Baby é bacharel em Recursos Humanos, idealizadora e fundadora do Movimento Nacional de Travestis do Brasil, da Associação de Travestis e Liberados, a Astral, primeira entidade trans brasileira e latino-americana. Ela também é cofundadora da Associação Damas da Noite do Estado do Espírito Santo, em 1979. Idealizadora e fundadora da Rentral Renata Antra. A convite de Kátia Tapeti, primeira transexual eleita para um cargo político no Brasil, Giovana se mudou para o Piauí, onde se tornou assessora parlamentar, e onde mora até hoje. Em seguida veio a direção municipal de políticas da diversidade sexual. Da prostituição aos cargos públicos, a mulher negra e travesti liderou os primeiros movimentos transexuais no Brasil e hoje representa o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, FONATRANS. Desde 2013, é coordenadora municipal de direitos humanos em Picos, no Piauí, onde luta por direitos como a lei do uso do nome social por pessoas transgêneros e o acesso à saúde. Giovana, ela nasceu em Mucuri, Bahia, na década de 60, onde viveu até o começo da adolescência com 5 irmãs e 3 irmãos. Na casa dela, com os pais cristãos, ela teve um relacionamento um tanto hostil com a sua identidade. Daí a Giovana saiu da cidade natal aos 13 anos e foi para as ruas do Espírito Santo. E como você mesmo disse numa entrevista, você foi morar em Vitória sem conhecer ninguém e sem apoio social nenhum e se prostituiu nas ruas centrais comendo o pão que o diabo amassou. E aqui no High Low, como a gente já estava conversando no backstage aqui com a Giovana, a gente quer desvendar o papel, principalmente do vestuário, nessa vida pautada por resistência, sobrevivência e luta. Como a gente sempre fala aqui no programa, a roupa nos aprisiona e nos liberta, nos diminui e nos fortalece, nos empodera ou nos envergonha. A roupa é um forte definidor de gênero e de classe, e já simbolizou e ainda reflete importantes lutas sociais. O direito de existir da maneira que ousamos ser, de vestir o que reconhecemos como nossa identidade, é mais complexo do que parece. Por exemplo, numa reportagem à Rádio Câmara, uma ativista, imagino que colega sua, Fernanda Bevenuti, ela comentou: eu lembro muito bem que a primeira escola que eu cheguei, no primeiro dia quando foi começar as aulas, eu subi a escada e todo mundo subiu atrás de mim. Quer dizer, eu entrei na sala de aula e todo mundo empurrava a porta para me ver na sala de aula, porque para aquelas pessoas era inaceitável um homem vestido de mulher na sala de aula, só que eu não me sentia um homem. Eu me senti uma mulher. E também no cartaz do 3º Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, no Hotel Guanabara Palace, em 1995, o cartaz ele tinha uma ilustração de uma mulher com roupas curtas, vermelhas e salto alto, próximo a um poste, e tinha dizeres bem grandes em cima: cidadania não tem roupa certa. Tudo certo, Giovana? Porque essa bio é longa, é longa. Tudo certíssimo. Queria começar exatamente por essa última frase, do cartaz de 1995, desse 3º Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde você fala: cidadania não tem roupa certa. Como foi a escolha dessa frase? Na verdade, essa frase ela não foi escolhida para falar de direitos, que eu acredito que a roupa para as mulheres trans ela é uma conquista de direito. É importantíssima a roupa quando se trata de mulheres trans, porque é uma conquista histórica de direitos humanos, a roupa. Mas, especificamente nesse cartaz, era para falar de que forma uma mulher que é prostituta ela tem que se vestir diante da sociedade, porque havia muita perseguição por conta das roupas curtas, de quase seminuas, entendeu?
E aí havia muita perseguição por conta dessas roupas que as pessoas profissionais do sexo, não só travestis, mas mulheres também utilizavam à época no Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem da Lapa, da Glória, da Praça Mauá, Praça Tiradentes, onde era visivelmente o uso de roupas minúsculas e a sociedade, de alguma forma, se preocupava muito com aquilo. Era perseguições, era prisões, era operação pente fino para prender mulheres travestis, mulheres cis, por conta da forma que elas estavam vestidas. Eu me lembro que esse encontro, inclusive, uma das pautas importantes dele era para discutir a legalização da prostituição no Brasil, e daí rimou com o tema do encontro, que era a cidadania não tem roupa certa, porque a gente entendia que se quem vende mercado expõe, quem tem supermercado expõe mantimentos, quem tem açougue expõe carne. Se a prostituta ela quer ganhar clientes, ela tem que expor o corpo bonito dela, entendeu? Exatamente. E, Giovana, se você, assim, olhando para a sua vida, para a sua carreira e os diversos capítulos, fala um pouco do vestuário de cada capítulo e da importância, né, desse vestuário na sua vida. Qual é a primeira roupa que você lembra na sua vida, assim? Que eu usei ou que eu sonhava? Os dois. Assim, vou falar da que eu sonhava. Eu, aos 7 anos, minha mãe saiu, porque a gente morava no interior, e minha mãe lavava louça e roupa no córrego, né? Tem muito isso no interior. Colava a bacia de roupa na cabeça e ia para o córrego lavar roupa. Quando minha mãe chegou, eu estava com a toalha de banho no cabelo, aí o vestido dela, e eu amarrei uma fita na cintura, e com um sapatinho de salto alto da minha irmã mais velha, arranhei a casa dela toda de piso queimado, que era piso queimado, que usava muito à época piso queimado, e encerava todo final de semana. Eu arranhei o piso da minha mãe todo com o vestido dela e cantando Celi Campelo, dançando Celi Campelo, Estúpido Cupido, no rádio bem alto. E isso com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Aí minha mãe chegou, ficou apavorada com aquilo tudo. Eu levei uma boa surra, mas fiquei muito chateada com aquilo. Então, esse vestido da minha mãe, que eu me lembro que a minha mãe gostava muito de ir para a igreja com ele. Aí eu era apaixonada por esse vestido da minha mãe, feito e submedida para ela, a costureira que fez com todo carinho, ela deixou, ela ia levar a gente na costureira, deixou, depois com 15 dias foi lá buscar e a gente foi com ela, aquele vestido ficou na minha cabeça. Qual era a cor desse vestido? Como que era o vestido? Era um estampado mais para rosa, com cores rosa, entendeu? Assim, porque antigamente as pessoas usavam muito estampado, aí tinha umas rosas assim, parecendo aquela rosa graxa, cor de rosa mesmo, vestido estampado, verde, amarelo, mas com as rosas em destaque. E aí eu era apaixonada por aquele vestido, e aí foi a única forma que eu encontrei para usá-lo. Aproveitei que a minha mãe saiu, e aí eu acabei demorando demais na dança. E te pegaram. Aí minha mãe me pegou, e aí foi, já sabe o que é. E aí uma outra coisa, que eu ainda criança, e eu aos 10, 11 anos, eu achava libertador, era assistir televisão e ver a Mila Moreira, a Bete Lago, com aqueles vestidos maravilhosos nas novelas, aquilo me encantava, e eu dizia, eu quero aqueles vestidos. Eu pensava comigo mesmo, eu quero os vestidos igual aquele, eu vou usar aqueles vestidos do mesmo modelo, eu vou ser assim. Então eu acho que isso é transformador, porque os vestidos, porque as pessoas às vezes acham que roupa é só roupa, mas não é, gente. Roupa é uma conquista de direitos humanos, em especial nas mulheres trans, porque, por exemplo, para mim, quando eu cheguei em Vitória aos 13 anos, que era muito novinha, com roupinhas mais ou menos masculinizadas, mas a gente sempre dava um jeitinho para ficar um pouco feminina, e os homens me utilizavam sexualmente. O primeiro programa, eu já fui para a loja imediatamente comprar roupa. E era bom que eu era novinha, aí as roupinhas de adolescentes ainda davam em mim, né? E eu comprei, e aquilo foi libertador. Eu me lembro que eu comprei um vestidinho, que ele era corpetezinho, e aí uma sainha godê. Porque como eu fui criada na igreja, aí ficou aquela visão de vestido. Até hoje, inclusive, eu tenho calça, mas eu só uso mais vestido. Porque a minha infância foi toda focada na vontade de ter vestidos. E aí eu comprei aquele vestidinho, e aquele vestido para mim foi libertador. Conquistei a mulher Giovanna Baby, que eu ainda não era Giovanna Baby,
eu tinha um nome civil, mas aí eu pedia que as pessoas me chamassem de Jô. E aí, nesse dia, nasceu Giovanna Baby. Eu me senti linda, eu me senti libertada. Eu senti que eu conquistei a minha cidadania, conquistei o meu direito. No dia que eu coloquei aquele vestido de bolinha, que foi o meu primeiro vestido que eu comprei numa loja no centro de Vitória, na rua Graciano Neves. Nossa, lembra, tem endereço, data e endereço, né, essa revolução. Talvez seja até um pouco mais delicado perguntar isso, mas muitas mulheres trans e travestis, elas falam desse momento de ser vestida pelos pais, né, ainda criança, com umas roupas que elas não se identificam. Mas qual era o sentimento de estar sendo vestida com algo que você não se reconhecia? É o pior dos piores. Quando a gente era obrigada a usar camisa de botão, calça com fechiclé e cinto, inclusive, você sabe que família cristã, na minha época, não se tinha muito jeans, era muito aquele tecido Oxford, era o tecido que o povo utilizava para fazer calça, e aquilo era quente, horrível. E além de deixar a gente muito mais masculinizadas. É um poliéster duro aquilo. Horrível. E aí eu ia para a igreja, minha mãe colocava em mim aquela camisa de botão e aquela calça e me levava para a escola dominical. Menina, eu ia lá para o fundo da igreja, eu ia lá para o fundo da igreja, me sujava tudo no quintal da igreja, me sujava só para ver se minha mãe resolvia ir embora logo para casa, só para eu vestir um shortinho, ou então ficar só de cueca, porque você sabe que no interior se cria muitas crianças com cueca, né? E aí era louca para ir embora para casa para tirar aquilo, para ficar sem camisa. Eu não gostava muito, quando eu era criança, de ir à festinha de amigos, porque tinha que se arrumar. A igreja era obrigada a ir. Era obrigada a ir, porque é berço cristão, então era obrigada a ir. Mas eu não gostava de ir à festinha. Para me estudar foi a coisa mais horrível. Aí, deixa eu te contar uma historinha da roupa. Aos 10 anos eu já estava na quarto ano, que chamava a época. O quarto ano. Aí minha mãe já não tinha mais aquela paciência de ir na costureira. Aí a gente tinha que usar calça azul e camisa branca. Aí eu que fui levar a minha vai na costureira, aqui o tecido, falar que ela já sabe. Aí eu cheguei e falei para a costureira, olha, eu quero uma manga mais curtinha. A camiseta, eu quero que você faça 3 preguinhas aqui, assim, de cima e baixo, dos 2 lados. E a calça, a camisa. E a calça, eu quero que a senhora faça boca de sino, mas muito grande. Muito grande. Aí a mulher ficou desesperada e mandou chamar minha mãe. Aí minha mãe ficou apavorada. Mas era o que eu queria, porque ia mostrar um pouco da feminilidade, já que não tinha direito, já que não podia pedir minha mãe um vestido, uma saia, uma blusa. Aí aquilo ia me deixar um pouco mais dentro da minha identidade. Mas eu já fui capaz de fazer isso tudo para poder encontrar a minha cidadania, encontrar com o meu eu. Mas a roupa, sinceramente, essa determinação dos pais de obrigar a ter a roupa que eles escolheram para você, isso é o martírio de muitas mulheres trans, inclusive. Nós temos até hoje, não sei se vocês sabem, nós temos até hoje mulheres trans, que uma mulher trans não é pela aparência feminina ou masculina dela, é pelo eu dela. Nós temos mulheres trans ainda hoje que não conseguiram se profissionalizar, não conseguiram independência financeira e vivem à mercê da caridade dos pais, que até hoje elas se vestem como homens. Se vestem como homens porque não têm condições de viver a sua cidadania, porque nós somos um país que não emprega pessoas trans, né? Que não tem educação para pessoas trans. Então a gente convive com essa realidade ainda muito presente hoje. Mas aí, só voltando, quando você vai para o Espírito Santo, você compra o seu primeiro vestido de bolinha, aí nessa época você só se veste com vestido? Só vestia aquele vestido, né, minha filha? Porque a polícia no Espírito Santo, ela não arregava, não. Ela perseguia mesmo. Era prisões todas as noites. Eu, por exemplo, não ficava presa porque era de menor e eles não tinham outra alternativa a não ser liberar. Mas eles perseguiam a noite toda justamente para poder não ter clientes, né? Não ter clientes. Mas aí, uns 15 dias depois, eu já comecei a comprar outras roupinhas, já comecei a montar meu guarda-roupa. É tanto que quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir levar tanta roupa que eu comprei aqui em Vitória? E eu saí distribuindo roupas.
porque no Rio eu já queria comprar outras roupas, mas eu consegui muito. E agora, para você ver como é que isso foi para mim, essa coisa da imposição da roupa, de ter que usar uma roupa que eu não encontrava a minha identidade nela, é que eu sou fixada em roupa. Eu sou fixada. Eu mandei fazer um closet aqui em casa. Gente, a gente precisa fazer um tour desse closet, hein, Olivia? Não, mas tá desativado, porque o teto era de gesso, e aí os pardais fez um rendezvous e o teto caiu, eu tive que desmontar. E tá tudo em cima das camas até o rapaz recuperar. Mas eu mandei fazer um closet e tu acredita que eu tenho vestidos que eu não uso de forma nenhuma. Vestido, porque eu gosto muito de vestidão longo, gosto muito dessa coisa de longo, muito solto, muito livre. Eu gosto das coisas livres. E aí eu fui contar outro dia que eu não uso, que eu tenho só por ter 420 vestidos. Ah, não. Não acredito nisso. Bem, do unzinho, que ficava 15 dias, agora não consegue botar tudo. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Com muito sentimento, mas a gente tem que praticar o desapego, porque justamente por conta desse trauma de ter que usar roupa de que não era da minha identidade, é que me fez isso. Inclusive, deixa eu falar para vocês, elas não falam, mas muitas trans, muitas mesmo, que conseguiram ficar um pouco melhor na vida, você vai na casa dela, você não dá conta de olhar a quantidade de roupa. Eu conheço uma de Minas Gerais, que ela tem 350 pares de salto alto. E você, a sua tara é o vestido, assim, ou o salto também? Não, eu sou vestida. Eu gosto de salto, mas para ocasiões especiais. Eu sempre achei que, assim, eu nasci no município onde é litoral. Eu morava no interiorzinho, mas tem o litoral. E eu ia muito, muito à praia. E me pegou na minha cabeça a minha identidade feminina, se ligou no que eu via na praia, as mulheres andando na areia, com aqueles vestidão branco, de chinelinha, rasteirinha. Isso ficou na minha cabeça. Foi o que eu vi, que encontrava com a minha identidade, entendeu? Como esses vestidinhos das pessoas que frequentavam as igrejas evangélicas. E aí, isso ficou na minha cabeça. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma ação de desapego. Eu tenho muitos esses vestidos que eu não uso, inclusive que às vezes eu não uso, porque às vezes eu coloco e acho que não está bem. Aí eu não vou, vai ficando lá. Então, eu vou pegar todos esses vestidos e vou fazer um bazar social. Assim que a pandemia passar, nós vamos ter o 8º encontro nacional de travestis e transexuais negras e negros. E aí, eu já tô esquematizando para que eu leve para esse evento para poder fazer um bazar para elas poderem pegarem, entendeu? Gente, vai ser tudo. Vai ser o desespero, todo mundo puxando aqui e ali. Mas, Giovana, voltando nesse momento de você chegando, né, nas ruas do Espírito Santo, tem uma coisa na roupa das prostitutas que, como você mesma falou, precisa chamar atenção, né? Precisa mostrar, né, os seus atributos. E são roupas que geralmente se identificam por cores fortes, por brilho, por ornamento, né? Por carregação. Né? Eu costumo dizer que por feminilidade. Super, né? Super, né? É brinco, é colar, é o brilho. Quando você chegou, né, e começou a andar nas ruas do Espírito Santo, você se encantou por aquele vestir? Assim, você falou... Nossa, que lindo! Você lembra qual foi o impacto de ver as prostitutas vestidas? Para mim veio na minha cabeça, se existe céu, eu estou nele. Porque aquilo para mim foi arrebatador. Eu me senti arrebatada, tirado daqui de uma posição que praticamente considerada inferno, e veio para o paraíso que minha cabeça buscava, entendeu? Então, para mim, a reação foi essa, de ter sido arrebatada. E deixa eu te falar uma coisa, que um dia a gente estava lá na esquina, eu sei os pontos exatamente, os endereços, sei tudo, eu tenho uma memória, assim, muito boa. Aí a gente estava um dia na esquina de uma panificadora que tem no centro de Vitória, panificadora não, uma rotisseria que tinha no centro de Vitória, que a gente ficava na esquina e tinha uma banca de jornal. Aí um dia chegou uma mulher, parou de carro, uma senhora não,
não era velha, parou de carro e foi enfrentar uma prostituta porque ela descobriu que o marido dela, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, todo dia de pagamento só chegava em casa 2 horas da manhã, e ela foi investigar e descobriu que ele estava saindo com essa prostituta. Aí ela desceu o carro, estava de calça, tênis e camiseta, deixou o carro com a porta aberta e foi para cima da prostituta. Kelly, eu me lembro o nome da prostituta, Kelly. Aí ela achou que a prostituta ia ficar amedrontada, a prostituta não ficou amedrontada e no final ainda diz assim para ela foi embora toda sem graça. Você sabe por que seu marido te trai? Olha para mim, agora olhe para você. Você está parecendo um homem, você está de tênis, de calça, usou essa fala. E aquilo ficou aqui na minha cabeça, não esqueci nunca. Então, quer dizer, como a minha infância foi essa coisa de que tênis e calça era coisa de homem, aí aquilo veio na minha cabeça assim, como se fosse uma situação que eu consegui, como se fosse uma situação que eu consegui me libertar. Mas essa prostituta diz isso para essa mulher. Então, aí depois eu fui falar, o que você disse a ela? Aquilo. Jô, você não vê a gente prostituta, a gente quer estar cada vez mais feminina, enquanto as mulheres estão casadas, que têm os seus maridos, se descuidam, então cada vez mais masculinizadas, o homem gosta de mulher feminina. Aí, a época que tinha essas discussões ainda, esses pensamentos, mas era assim que as prostitutas pensavam naquela época, entendeu? Então eu me senti assim, eu fui resgatada de uma posição de quase inferno, e hoje fui arrebatada para o céu. Porque é engraçado, né? Tudo isso que é muito exagerado no feminino é condenado, né? Então, se a unha é muito grande, se a maquiagem é muito forte, se a roupa é muito curta, se o salto é muito alto, se o brinco é muito grande, se a roupa brilha demais, tudo é uma mulher não direita, né? É verdade. Uma mulher direita é aquela que abstrai e tira tudo daquilo que a faz vaidosa. É verdade, essas pessoas com esse pensamento patriarcal, né, com esse comportamento patriarcal. Outro dia, uma deputada evangélica aqui do Piauí, que ela é muito bonita, mas ela se contrapôs sempre, é mulher do governador. Inclusive, ela achou que a gente ia ficar calada para ela dizer o que ela queria, porque ela era esposa do governador. Aí a gente estava numa fala, eu estava dividindo a mesa, estava na mesma mesa que ela ia falar, e ela falou um monte de baboseira. Deus é perfeito, Deus criou homem e mulher, Deus não erra, Deus fez tudo direitinho. Aí na minha vez, eu falei assim, eu quero, já que vai abrir a pergunta, eu já quero deixar a minha pergunta para a deputada Rejane Dias. Se Deus é tão perfeito, por que a senhora está toda maquiada, cheia de brinco, cheia de batom, cheia de adereço? Deus não é perfeito? A senhora não precisava de usar essas indumentárias aí, porque Deus é perfeito. Ela não conseguiu me responder depois. Eu amo. Giovana, nessa época, quando você vai para Vitória, no Espírito Santo, quando você vive o seu verdadeiro eu, você também vira uma ativista política, né? Nessa época. Eu posso só perguntar uma coisa antes, para a gente chegar aí? Claro. Você, nessa história da mulher que chega lá para tirar satisfação do homem dela que estava com a amiga, você fala que ele era um funcionário da siderúrgica. E tem um outro tipo de vestuário que eu queria que você comentasse. Na verdade, 2. O vestuário do cliente, né? Como ele se veste, como esse homem, essa hipocrisia também do vestuário, como esses homens se vestiam. E o segundo, talvez aí já caminhando para a pergunta da Bel sobre a entrada na política, porque aí tem a coisa de você ser presa por lei de vadiagem, né? E isso ter dado um estopim na sua vida. Então eu queria que você comentasse sobre a roupa do cliente e também o que você sente com a ideia do uniforme, tanto do funcionário da siderúrgica quanto da polícia? A época que eu vivi nas ruas de Vitória, para nós, o significado de ganhar bem era ver alguém do uniforme da Siderúrgica Nacional circulando pelo ponto. Aí sim, a gente sabia que se uma pessoa daquelas nos chamasse para um programa, certamente a gente ia ser muito bem remunerada. Essa era a visão que a gente tinha de homens vestidos para ser o cliente. Mas também tinha homens de smoke, entendeu? Que a gente levava susto. Agora, olha o curioso. O curioso desses homens executivos é que eram de dia. Olha que curiosidade.
Os funcionários que a gente desejava aqui da Siderúrgica Nacional, você sabe que é bem famosa a CST, né, Siderúrgica de Tubarão, e aí essas pessoas eram à noite. E esses homens executivos eram durante o dia, raramente aparecia, mas era durante o dia. E a gente achava, inclusive, que não ia ganhar bem, porque esses homens não pagavam bem. Não pagavam bem. Esses de blazer? Sim. Não que pagavam. Coisa. Então, os homens de blazer é aqueles que quando vocês viam, era para fugir, assim? Na verdade, não fugia. Até fazia o programa, mas porque, assim, os da CST, que à época, eu estou referindo a uma época, né? Os homens da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, se uma prostituta dissesse assim, meu programa é 100, eles davam 300, 400. Esses de blazer, os de smoke, era choradamente o valor combinado, e não dava mais nada, entendeu? Então é por isso que não era muito bem festejado, e a gente até estranhava muito quando eles apareciam. Agora, o curioso para nós é que esses homens procuravam, hoje não mais, mas procuravam esse serviço durante o dia. Durante o dia, talvez por conta da família, que tinha que ficar em casa, mas procuravam, era uma cena hilária. Eles não paravam para conversar, eles passavam e faziam sinal pedindo que a pessoa o acompanhasse, entendeu? É muito engraçado. E tinha alguma categoria de cliente, assim, que era visível pela roupa, que era assim, não, esse aí é para fugir? Tinha alguma coisa assim? Tinha. Sabe o quê? Policiais. Que tinha muito. Os mesmos que perseguiam, mas que procuravam muito serviço. Quando via um policial, minha filha, ó... Não de uniforme, então era para fugir. Ou de uniforme, talvez, por exemplo, porque você sabe que quem trabalha no mercado sexual de rua, eu hoje não sou mais, porque eu não era profissional do sexo por opção, eu era por imposição. Quem trabalha nesse serviço conhece tanto de uniforme como sem uniforme, viu, conheceu, entendeu? Porque eles atuam muito ali naquela região. Tá. Então, é o cliente que identificou, não quer. E até porque, deixa eu te dizer, no mercado, na prostituição, policial é visto como inimigo, como perseguidor. As prostitutas que fazem programas, porventura, com policiais, elas não ficam também muito bem vistas perante as amigas, entendeu? Porque esse povo não é desejado, é uma clientela não desejada nas áreas de prostituição. Você fala da importância das prostitutas para que as travestis se tornassem cidadãs reconhecidas, né? E você participa também da fundação das Damas da Noite no Espírito Santo em 1979. Então, aí nasce também a Giovana, ativista política. Então, retomando a minha pergunta, isso influencia de alguma maneira o jeito de você se vestir? Desde a nossa politização social do movimento de travestis, que eu tenho a minha maneira de vestir. E, inclusive, já aconteceu em alguns determinados momentos de haver discussões dentro do próprio movimento com relação à postura de vestimenta. E eu nunca fui favorável, eu acho que a roupa ela é libertária, a roupa diz muito de você, a roupa é uma conquista, como eu te disse, é uma conquista de direito, a roupa é uma conquista de direito, então as pessoas vestem como quer. O meu estilo é meu, independente de movimento, independente de ocasiões. Eu até tenho blazer, tenho taillé, mas eu uso raramente, porque eu me sinto muito Giovana dentro das roupas que a minha cabeça construiu durante toda a minha infância e toda a minha pré-adolescência e adolescência. E, Giovana, mas tem frequentar Brasília, né? Ir para a Câmara. Existe... A gente fez um episódio, Giovana, sobre a cor vermelha, e eu esqueci o nome da deputada, que ela foi... para ser empossada, não sei se você lembra disso, e ela era evangélica, decote, ela foi com um macacão vermelho, com um decote daqui até aqui, e ela dizia que quando ela saiu da cidade dela, ela inclusive perguntou para o pastor, e o pastor, todo mundo tinha dito que ela estava linda, e ela estava com um macacão meio justo, com um decote bem decotado, lembra? As redes sociais foram assim, xingaram a mulher de
tudo, né? Pacto com o demônio e daí por diante. Brasília, não só Brasília, mas assim, todos as câmaras, a política em si, ela é muito preconceituosa com se vestir. Você já falou que acha que a roupa é libertária e tal, mas você fala, não, agora eu vou lidar com pessoas, sabe, que, sei lá, que vão me julgar, não sei o quê, então tenho que me vestir dessa maneira aqui para tornar minha vida mais tranquila para essa conversa. Eu vou muito, agora na pandemia, mas praticamente semanalmente eu estava em Brasília, né, antes da pandemia, e com esses movimentos sociais, aí o governo chama a gente todo momento, aliás, chamava, né, porque esse governo agora não dialoga, né, mas ir para Brasília, para mim, é um suplício, é uma necessidade que, se eu pudesse, eu não iria, porque eu acho muita hipocrisia, muita imposição, você ter que se vestir da forma... Não que eu não goste, eu acho que eu tenho que entender eu mesma de como eu vou me apresentar em determinados momentos. Agora você tem que ir para Brasília, aí sua roupa só vai blaze, saia justa, sapato escarpão e essas coisas. Eu acho que a gente tem que nos vestir da forma que a deputada vestiu e que se sentiu bem. Eu acho que é o que tem que acontecer. Porque ir para Brasília nos dias de hoje, minha filha, inclusive eu recebi um convite para participar do seminário LGBT no Congresso, e depois eles não mandavam escrito isso, acho que tem uns 5 anos. Aí a moça não colocou isso no convite, mas depois ela pode me dar seu WhatsApp para a gente que deu, aí eu dei. Aí ela vem, não sei o quê, tem que vir de blaze e não sei o quê. Aí eu falei assim, mulher, pelo amor de Deus, depois eu vou indicar uma pessoa para ir, viu? Porque eu pensei que eu ia escolher a roupa que eu ia aparecer, mas você está querendo que eu vou com a roupa que a Câmara determinou que eu tenha que ir. Aí eu não fui, não. Indiquei uma pessoa para ir. Indiquei a Letícia, que a Letícia já é uma trans que adora estar de blaze, adora estar o tempo todo. Ela disse que as pessoas chamam ela, inclusive, as pessoas ligam muito essa coisa de roupa a profissões. Você sabia que tem isso, né? De ligar, no Nordeste, de ligar roupas a profissões. Aí o pessoal, como vê a Letícia muito de blaze, de estar aí acha que ela é advogada. E ela disse que adora esse close. Agora, Giovana, você estava falando desse governo que é tão difícil de dialogar. Semana passada, eu estava em São Paulo e eu fui no Instituto Moreira Salles, que está tendo uma exposição da Madalena Schwartz. Era uma fotógrafa, você sabe quem é? Eu não conhecia a Madalena Schwartz, fui conhecer lá. Eu já li sobre ela. É uma fotógrafa que na década de 70 e na década de 80, ela viveu muito, né, a cena de São Paulo, travesti, transformista, gay, e ela fotografou muito o backstage, os camarins, né, das celebridades e tal. E, inclusive, a exposição fala muito sobre esse paradoxo, porque o Brasil vivia uma ditadura muito forte, né? E, ao mesmo tempo, foi o primeiro momento onde as revistas como a Manchete, canais de televisão, cinema, começaram a trazer umas celebridades como a Rogéria, acho que a Roberta Close é um pouco depois, né? A Roberta Close é um pouco depois. Mas Jane de Castro, André de Maio. A Heloína Thelma Lippe de São Paulo. Você lembra desse momento? E como que você explica, né, esse momento de tanta repressão? E se você vê alguma similaridade com os tempos atuais, né, que são tempos de governos muito autoritários, repressores, mas, ao mesmo tempo, que, de um outro lado, existe essa abertura, né? Eu acho que na década de 70 era um início, né, mas era muito violento ainda. Podia no palco, né? Podia no carnaval, mas fora dali, né, era todos os problemas que você já citou. Mas como que você vê esse momento da década de 70 e a década de 80 para você, dessas figuras? Assim? Eu acho assim, que essas pessoas que se destacaram de alguma forma nos anos 70, tornaram famosas, mesmo com a ditadura, é porque essas pessoas, elas, inclusive eu já vi muitas falas de algumas delas que estão vivas, elas pensam exatamente como pensam os nossos perseguidores, elas são
elas são cisnormativas, elas discordam da prostituição, elas discordam das travestis de hoje. Então, elas têm uma mente completamente arcaica. E talvez esse comportamento, por exemplo, eu já vi muitas vezes a própria Rogéria, que fez sucesso de mulher, né? Virou Rogéria, mas já vi elas várias vezes se autoafirmar homem, né? Se autoafirmar homem e depois dizer que a artista não tinha sexo para não afirmar a identidade travesti. Rogéria nunca afirmou a identidade trans dela. Ela sempre dizia que ela era um homem que vestia de mulher, que era uma artista, entendeu? Então, talvez essa cabeça ultrapassada delas, que elas tinham. Por exemplo, deixa eu te falar um comportamento inclusive algumas dessas que nós citamos, que ficaram muito famosas na época, nos anos 70, elas proibiam travestis entrassem nos seus shows. Na década de 70, as travestis não podiam entrar nos teatros onde elas faziam show, porque elas discordavam completamente das travestis. Entendeu? Mas pelo fato de ser travesti, não pelo fato de ser prostituta, pelo fato de ser travesti. Na verdade, as duas coisas se tornam uma coisa só, porque ser travesti no Brasil nos anos 70 era ser prostituta, né? Hoje não, hoje a gente tem algumas que que estão em outras profissões, porque galgaram isso, mas coincidia. Ser travesti nos anos 70 era o mesmo que dizer sou prostituta, era o mesmo que dizer. E aí estava o porquê que elas não queriam as travestis nos espetáculos que elas apresentavam. Eu já vi muitas vezes tinha uma delas no Rio de Janeiro que apresentava toda tarde no Teatro Brigitte Pré um espetáculo chamado Os Leopardos, era toda tarde, não podia entrar travesti, de forma nenhuma podia entrar travesti. Aí o que acontece? Hoje que o movimento está bastante coeso e forte, aí vem muitas delas dizer que elas são as pioneiras. Elas não são as pioneiras, elas não são pioneiras, elas podem se dizer que foram as primeiras a se vestir com a roupa do sexo oposto, porque para elas tem que dizer assim. Mas dizer que elas são pioneiras, elas não são, porque elas não fizeram nada, elas não lutaram por nada. Inclusive, hoje, com a idade que elas têm, elas estão se utilizando das conquistas que nós trouxemos a partir dos anos 70, como, por exemplo, nós temos mulheres trans aí, nós temos travestis da época delas, que têm a mesma cabeça delas, e que hoje é que estão conseguindo fazer a alteração de nome e gênero diretamente no cartório, por conta da nossa briga de hoje, da nossa luta de hoje, entendeu? Eu fico muito triste quando eu vejo uma TV grandiosa do Brasil, vai lá, faz um programa para lembrar de resistência, aí bota esses nomes que não resistiram em nada, apenas fez para elas, entendeu? Apenas fez para elas. E essa que é o que me deixa triste, porque realmente quem lutou muito está nos anais da história do movimento, e é essas pessoas que todas as conquistas vindas a partir daí têm que ser credenciadas. Eu e a Olivia, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes da nossa entrevista começar, e eu estava até comentando de uma entrevista em particular que eu vi, que o Amaury Júnior fez com a Roberta Close, uma entrevista bem recente, assim, deve ter uns 3 anos, 2, 3 anos atrás, e ele fazendo perguntas assim sobre cirurgia, sobre o prazer sexual dela, como ela sente. E ela engole aquilo seco e responde como se fosse uma coisa normal. Então, não dá mais, né? Engolir seco e não dizer nada. É um absurdo, né? É um absurdo. E também eu acho tão deselegante esses programas de televisão. Perguntas desnecessárias. Como é que se perguntar uma mulher trans, uma mulher realmente mulher trans? Porque tem muitas travestis que se operaram por aí afora. Porque travesti é diferente de transexual. Transexual é aquela pessoa que tem a necessidade de fazer a adequação do corpo, né? Travesti não, ele convive muito bem com a genitália, mas teve muitas travestis que se operaram aí no passado por moda, por modismo. Agora, para uma mulher transexual, é muito dolorido você perguntar a ela sobre a cirurgia, porque tem muitas delas, inclusive mais de 70% das mulheres que faz a resignação sexual, elas saem da cidade delas, mata tudo, toda a história dela para começar uma outra história em uma outra cidade ou em um outro país, justamente para ninguém perguntar de cirurgia, que ela não quer lembrar daquilo. Então, eu acho que essas perguntas são muito deselegantes e constrange realmente
quando a pessoa é educada, ela engole aquilo muito a seco para não poder dar uma resposta que desagrade a quem está entrevistando. Recentemente, eu acho que, se eu não me engano, ano passado, tem uma colega sua, eu imagino que vocês sejam colegas, porque eu vejo nas redes vocês trocando ali mensagens, que é a Érica Hilton. Minha amiga. E ela foi capa da Vogue, né? E ela tem sido uma figura no meio de moda, uma figura que tem tido uma presença bem relevante. Você acha que o mundo da moda, e aí estou juntando com o que você falou desse mundo de celebridade, que na verdade, você tem uma frase muito boa que a Isabel me mostrou, dos rostos bonitinhos e tal, que você fala exatamente dessas pessoas. Vou ler, posso ler? Lê. Eu peguei do seu Instagram, se não me engano. Hoje é muito rostinho bonito, muita gente com carinha europeia se dizendo ativistas, favorecidas pela passabilidade, esquecendo que as travestis que lutam, na verdade, são as periféricas, muitas vezes sem esse padrão de beleza e de posição social visto ultimamente nas mídias sociais. E aí a minha pergunta, Giovana, o mundo da moda institucional, das revistas Vogue, Elle, das passarelas, das marcas, se apegaram muito ao discurso de ativismo LGBTQI+, principalmente o discurso trans nesse momento. Não à toa, a gente, nos últimos tempos, teve Linda Quebrada, Lineker, Érica Hilton, todos na capa dessas revistas de moda. O que você acha do mundo da moda nesse sentido? Está usando mais ou fortalece, ou está fortalecendo, ou de certa maneira você acha que está usando isso como estratégia de marketing? Como que você vê essa figura da transexualidade no mundo da moda? Eu penso que a moda ela contribui muito para o respeito às diferenças. Por exemplo, tem algumas escolhas de determinados setores da moda que fica muito envaidecida porque reafirmou a importância do sujeito dos corpos trans, como, por exemplo, a Patrícia Araújo, a Bianca, não sei o sobrenome, a Ariadna, né, que são pessoas que, de certa forma, têm um reconhecimento de ativismo histórico. E isso é pouquíssima parte da moda que tem esse compromisso de fazer com que a utilização desses corpos na moda que ele possa reverberar em valorização de cidadania de todas as demais, mas isso são pouquíssimos. A grande maioria é somente por oportunidade da beleza mesmo e da passabilidade da pessoa, porque, por exemplo, nós temos vários modelos aí que jamais a gente diz, por exemplo, nós temos a Leti... a Valentina Sampaio também, né? Sim, são cirurgiadas, já são mulheres, né, de vagina, mas que essas pessoas não estão nem aí para movimento, essas pessoas não têm nenhum tipo de comportamento. Você não vê a passarela, por exemplo, jamais você ia ver uma lacraia da vida na passarela, porque ninguém investe em uma pessoa que não tem uma passabilidade. Aí eu acredito que é um oportunismo por conta da beleza mesmo da pessoa, porque na verdade ali está enaltecendo a beleza. Quando eu digo que o movimento está ficando cada vez mais com cara de gente europeia, branco, cisnormativo, então é por conta dessas coisas, porque essas pessoas, essas grandes empresas pegam uma pessoa belíssima, por exemplo, nós temos uma agora que está aí com mais de 500 mil seguidores, começou agora, belíssima, chama Bianca, e vocês vão ver imediatamente ela sendo galgada por esse pessoal da moda, porque ela é linda, mas linda ao extremo, mas não tem conteúdo político, a passabilidade é que está à frente de tudo. Então, a moda pegar alguém que seja apenas muito bonita e lançar isso como padrão de travestilidade e transexualidade brasileira, isso é muito complicado, quando a gente sabe que a realidade é totalmente ao avesso. A grande maioria, mais de 99% das travestis e das transexuais brasileiras não tem condições de colocar uma prótese, não tem condições de fazer uma feminização de face. É isso que a gente tem que entender, entendeu? Então, essa passabilidade imposta pela moda, ela prejudica socialmente
à população de travestis e transexuais do Brasil. E falta também, não só na capa de revista, né, nos editoriais, mas também fazer parte das estruturas, né, da moda. E isso acho que ainda tem pouco, né, olha. Eu acho que as estruturas gerais, né? Estruturas gerais. Muito pouco, muito pouco. Nós temos, eu conheço, por exemplo, uma travesti no Recife, que ela é uma êxima costureira, maravilhosa, e nunca teve uma oportunidade sequer. Ela organiza os desfiles particulares dela lá, e o povo compra muito, porque ela arrasa. Mas ela disse que nunca teve uma oportunidade sequer, mesmo tendo amigos que já se deu bem na moda, está grandiosa. Ela disse que existe, que o problema é realmente a passabilidade. Você já falou, porque aí eu comecei a me vestir da maneira que do meu estilo. Qual é o seu estilo? Além desses vestidões longos que você falou que adora usar, livre, libertário, mas eu vejo você com aplique de cabelo, você é extremamente vaidosa, né? Ainda bem. Eu reparei, né, analisando o seu Instagram, que você também adora brincão. Meu estilo, eu acho assim, ou eu fui cigana na outra encarnação, eu acho que eu fui cigana porque eu tenho uma paixão por esse povo nômade. Eu me identifico demais com o povo nômade. Então, o meu estilo é o estilo Giovanna Baby de ser, porque raramente você vê uma pessoa igual a mim. Eu gosto de tudo, de brincão, eu gosto de vestidão, eu gosto de roupa despojada, eu não importo se não vai marcar minha cintura. Às vezes eu visto um vestidinho coladinho assim, mas só dentro de casa, ó. Mas eu jamais, eu tenho que ir no correio daqui a pouco, já eu vou trocar e colocar o meu vestidão varrendo o chão, entendeu? Porque eu gosto, eu me sinto bem. Eu penso que o estilo Giovanna Baby de ser, ele é único. É o estilo Giovanna Baby de ser. Porque muitas pessoas elas têm aquele visto, né? Hoje vestidão, amanhã vestido curto, amanhã calça jeans. Se eu tiver 4 calças jeans, eu tenho muita. E mesmo assim, eu acho, incrível que pareça, eu acho calça jeans muito mais desconfortável do que um belo vestido, entendeu? Tem alguma coisa a ver com o perfume, o seu nome? Giovanna Baby vem... Que era uma febre, né? Vem um monte dos links do perfume. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Porque assim... Você lembra desse perfume? Eu gosto muito, eu conheço. É uma linha de produtos de beleza completa, entendeu? É italiano, né? Parece que é italiano. Acho que é. Pelo nome deve ser. Deixa eu te dizer por quê, o Baby. Na verdade, o Giovanna já era o nome que eu queria muito, mas não com G, com J, né? Eu meio com J, Giovanna com 2 N's. Eu queria muito Giovanna, porque eu sempre achava muito bonito, só que eu já conhecia a linha de perfumes, já tinha muitas Giovanna que já tinha passado pela minha vida, com aquele GI, Giovanna. E aí eu não quero Giovanna, eu quero Giovanna. E Baby, porque deixa eu te dizer o Baby. Quando da palavra trans, quando fala cair, aí as pessoas já têm que subentender cair é quando foi para a prostituição. Quando eu caí, e que é o mesmo que dizer foi para a prostituição, as mulheres lá no ponto só me chamavam de bebê, entendeu? Bebezinha, tá por aí? Não, cadê a bebezinha? Aí eu falei assim, não, vou ter que botar isso no meu nome, botar de forma diferente. Aí coloquei em inglês. Essa é o porquê do meu nome ter um Baby, que muita gente pergunta por que tem um Baby, porque Giovanna com J. Justamente é porque eu achava que o nome Giovanna já tinha demais, era um nome lindo e que eu queria modificar o meu. Mas o Baby foi por conta do carinhosamente chamada pelas mulheres da noite capixaba. Inclusive, deixa eu contar um fato curioso. Eu fui para Macapá fazer uma palestra, né? Isso em 1998. Menina, quando eu desço no aeroporto de Macapá, eu levei um susto tão grande. O pessoal da comunidade LGBT no aeroporto, uma montoeira de gente, com meu nome escrito Welcome Giovanna Baby, escrito em italiano, Giovanna Baby. O Amapá agradece. E aí, deixa eu te dizer, a quantidade de pessoas que veio depois do meu ouvido, você trouxe a amostra grátis? Muito bom! Eu ri muito, e aí eu tive que explicar para todo mundo que não era a mesma coisa, que não sei o que. Mas muita gente acha que ou eu faço parte da empresa, ou é porque eu quis homenagear a empresa, alguma coisa desse tipo. Mas tem uma coisa de nome também que é muito... Eu queria que você só falasse assim, para a gente terminar, porque quando você pensa, né, Giovanna Baby, é um nome... É um tanto de
novidade, é um nome forte, né? Um nome diferente. Por exemplo, eu estava vendo ali no site do Fonatrans, tinha uma matéria sobre uma mulher trans de 63 anos que conquistou seu nome social, Ana Carolina Apocalipse. Esses nomes são incríveis, né? Deixa eu te dizer nomes. A gente já discutiu muito isso como movimento organizado também. O nome também, ele é uma conquista de cidadania. O nome tem poder, e a gente sabe disso, que o nome tem poder, ele impacta e atravessa, entendeu? Atravessa os corpos. Então, as travestis, as transexuais não muitos. Não sei se vocês já perceberam que as transexuais, elas têm mais um nomezinho, às vezes, muitas delas, um nomezinho mais que as pessoas chamam discreto, né? E as travestis, não, as travestis gostam, é Sônia Maranhão, Cláudia Ogafã, Soninha Terremoto, lá da Bahia. Então, tem esses nomes. Às vezes, eles pegam o nome de personalidades que elas têm verdadeira paixão, ou às vezes cria, porque o nome impacta, o nome traz a presença da pessoa, mesmo que a pessoa não esteja. Então, quando se trata de pessoas travestis, os nomes são escolhidos porque ele provoca respeito, ele provoca construção de cidadania e traz um bojo. Nossa, por exemplo, quando se está num auditório e você anuncia, vamos chamar agora para a mesa Isabela Toda Pura, chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo quer saber o que aquela mulher vai falar, quer saber o que tem de bom na cabeça daquela pessoa. Então, o nome, ele resgata, o nome também é uma conquista de direitos humanos. Vários movimentos políticos ao longo da história, eles têm um símbolo. Por exemplo, a própria bandeira do arco-íris, né? Por exemplo. Mas as sufragistas tinham certas cores, certos tipos de o broche. Dentre todos os movimentos que você fundou, cofundou, participou, vocês pensam nisso, desses elementos assim simbólicos do vestir para serem introduzidos no grupo? A gente acha muito interessante, porque inclusive, e aí voltando lá naquela onde você me perguntou sobre a imposição das roupas de Brasília, essas discussões acontecem no próprio movimento. Por exemplo, no dia que uma audiência é marcada com o ministro, no dia que a audiência é convocada pelo governador para falar com as travestis, tem reunião para discutir de que forma que a gente vai vestida. Olha! Mesmo, por exemplo, que o meu estilo é o meu, mas eu tenho que pensar no coletivo. Se o coletivo acha que se a gente aparecer diante do governador todas impecavelmente taillé, nós vamos todos de taillé. Porque para essa sociedade hipócrita, nós temos um pensamento quanto à roupa, mas a sociedade tem outra. Porque certamente, se eu chego numa antessala de um gabinete, de um governador, de um secretário, de um ministro, com uma sainha curtinha, os peitos quase de fora, como diz elas nas reuniões, logicamente que eu não vou nem passar da porta da antessala. Então, a gente discute essa coisa do se apresentar dia de determinada, até por questões políticas também, porque roupa também é um fato político também. A gente tem que entender que roupa também é um fato político. Então, a gente discute e a gente combina que de que forma a gente vai ir. Se algumas não têm, as que têm que vão comparecer à audiência para poder a gente estar, inclusive, na roupa, em pé de igualdade com quem a gente vai dialogar. E como é que são essas conversas? Assim, tem muita disputa? Como é que é? São conversas fáceis? Estilista. Aparece um monte de estilista na hora? Não tem disputa. Tem, sabe o quê? Consenso. As pessoas que... Eu, por exemplo, discordo, mas vou por conta do coletivo. Eu não vou me alterar, eu não vou questionar. O que, se tem 8 pessoas na reunião e 6 decidiram que a gente tem que ir assim, a gente vai e pronto. Então, a gente mais é do consenso para poder, inclusive, em determinados momentos, eu acho, por exemplo, eu sou contra, mas em determinados momentos eu acho válido, como, por exemplo, no Acre, o governador é evangélico, e nós temos o Fonatrans, ele está em todo o Brasil, em todos os estados. E aí a gente discutiu de que forma as meninas que iam compor a comitiva lá, a gente reuniu para decidir, aí a gente entendeu que elas iam todas de blazer, porque ia tratar com o governador evangélico, né? Então a gente tinha que ir para poder conversar com esse governador evangélico.
Então é isso, não há discussão. Também não tem algumas que às vezes dão as orientações de como ficaria melhor, mas a gente consensua e a gente vai para o fronte para dialogar. Infelizmente, no Brasil, a roupa também é um posicionamento político, né? Inclusive as travestis que ficam seminuas nas ruas à noite é um posicionamento político. Por quê? Porque estão oprimidas 24 horas por dia. E aquele estar seminua no ponto de prostituição é libertador para elas. Aquilo é libertador, é uma liberdade. E tem uma frase sua que você fala sobre quando você começou a entender a importância do movimento, da mobilização, que você diz, se chegar uma pessoa lá para falar, não dão importância. Se chegam duas, não dão importância. Se chega a três, começa a pensar que... Começa a pensar, É verdade. Nós, por exemplo, o governo do Rio, que foi onde se estabeleceu o movimento brasileiro de travestis e transexuais, a gente tentou a audiência, à época o governador, se eu não me engano, era Marcelo Alencar. E o governador não estava nem aí, a gente foi lá para a porta, a gente foi logo em 2 pessoas para tentar falar, nem com ele, com a assessoria dele, não nos recebeu. Aí um dia a gente levou 30 pessoas, levamos 30 travestis, a Folha de São Paulo foi com a gente, não demorou 15 minutos, o governador nos recebeu, até porque há um incômodo da parte de governo, por exemplo, um governo extremamente machista, patriarcal, ele vai se incomodar com um grupo de 30 travestis ali na sua calçada, ali na frente do seu palácio, aquilo vai chamar atenção e ele não quer aquilo. Aí ele nos recebeu imediatamente. E aí, te digo, se ainda tiver todas bem maquiadas, de unhão, salto e brilho, aí que ele vai ficar doido mesmo. E quando a gente vai, por exemplo, quando a audiência é forçada, quando não é convocada ou convidada, a gente vai justamente como você está propondo, como você está falando. Nós vamos quanto mais o máximo de extravagância possível, que isso que vai pressionar para o atendimento. O machismo, né? O machismo deles vão ficar muito aguçado e eles vão querer receber imediatamente para tirar aquele povo estranho dali da porta. É muita hipocrisia, muita hipocrisia. Eu queria saber se você já pensa em escrever um livro, se você já tem alguma coisa publicada. Linda, eu estou com o livro prontinho, deixa eu mostrar para vocês. Fresquinho, ó, saiu do forno, tá saindo do forno. Olha, Bajurá Odara. Amo o nome. Maravilhoso. Resumo histórico do nascimento do movimento de travestis do Brasil. Muito bom, então tá saindo do forno, então. Saindo do forno, depois você me manda, que a gente vai mandar via correio aqui, mas é um resumo extremamente importante. E aí, Bajubá Odara, você sabe o que quer dizer, né? Não. Fala grandiosa. Porque o Bajubá é um dialeto criado pelas próprias travestis no antepassado para se defender dos ataques da polícia, da sociedade de forma geral. E aí, Bajubá é esse dialeto. Aí a gente botou Odara, que Odara quer dizer grande, bonito, auspicioso, maravilhoso. Odara é tudo que é bom. Tem até a música do Caetano que diz: canta para o mundo ficar Odara. Então, Odara, no Bajubá, quer dizer essas coisas todas. E Bajubá é fala, é diálogo, entendeu? Então, a gente quis colocar esse nome porque o nascimento do movimento de travestis no Brasil é uma fala grandiosa, é um momento histórico. Então, a gente quis colocar. Aí tá fresquinho. Giovana, foi um prazer, uma honra falar com você. Queria te agradecer imensamente. Como a Isabel falou, é uma honra entrevistar uma pessoa tão forte, tão ativa, tão importante para a nossa sociedade. E eu tenho uma última pergunta que me vem à cabeça quando eu te acompanho nas lives, quando eu leio as coisas que você escreve, e agora que se intensificou, né, conhecendo, não pessoalmente, mas quase lá. Diante de tanto sofrimento, de tanta porrada que você tomou na vida, como que você consegue se manter essa pessoa leve, bonita, bem-humorada, alta astral, risonha? O que te move? O que te alimenta? 2 coisinhas apenas. Ser travesti no Brasil é sofrer e ser feliz, é transformar o sofrimento em felicidade. Então, o fato de eu estar sorrindo
para vocês de eu estar cotidianamente feliz e atendendo as pessoas bem, isso não quer dizer que meu coração não está sangrando por dentro. Então, ser travesti é saber conciliar esses dois sentimentos e transformar para fora como se fosse um só de felicidade. É isso. Uma aula de vida. Mulher, uma aula de vida. Giovana, foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, Jô. Beijo, Bel. Beijo, Oli.